Número 5. O sequestro no Shopping Corona Discount. Em novembro de 2004, a polícia de Corona, Califórnia, foi contatada pela equipe de segurança do Shopping Corona Discount. Eles tinham um vídeo que foi gravado por uma câmera de vigilância e precisavam que a polícia analisasse. Por volta das 6 da tarde, no domingo, 8 de novembro de 2004, uma jovem de cerca de 20 anos, possivelmente adolescente, é vista caminhando do estacionamento para a calçada que ficava ao lado do shopping. Enquanto a mulher caminha pela calçada, ela parece ouvir um carro acelerando em sua direção, então ela olha por cima do ombro esquerdo e vê um Toyota Solara preto. Quando ela vê o carro, ela sai correndo. O carro acaba parando e 2 homens descem e começam a perseguir a mulher. Os homens a alcançam fora do alcance da câmera. E um deles joga a mulher sobre o ombro e eles voltam para o carro. Enquanto a mulher está sendo carregada, várias testemunhas, incluindo um segurança, ouviram a mulher gritando para alguém chamar a polícia. Assim que eles voltam para o carro, os homens empurram a mulher para dentro do porta-malas e depois vão embora dirigindo. A polícia não sabe se o sequestro foi real ou uma farsa. Um dos motivos é que ninguém na região foi dado como desaparecido na época. Outro problema é que, como você provavelmente pode ver por si mesmo, a qualidade do vídeo é péssima e é impossível ver qualquer coisa útil, como os rostos da possível vítima ou dos sequestradores, ou a placa do carro. A polícia suspeita que a mulher conhecia os sequestradores, pois fugiu ao ver o carro deles. A polícia não tem outras informações sobre o suposto sequestro e, até hoje, não tem certeza se foi real ou apenas uma brincadeira perturbadora. Número 4. Daniel Vela. Daniel Vela, de 40 anos, de West Ryde, Austrália, era um tatuador talentoso e, na noite de 26 de março de 2011, trabalhava no estúdio Pretty in Ink. Às 21h45, 2 homens subiram calmamente pela entrada da garagem até a porta dos fundos do estúdio de tatuagem. Um dos homens entrou no estúdio e foi direto à sala principal, onde encontrou Vela atendendo um cliente. O homem apontou um revólver para Vela e a queima-roupa disparou uma bala em seu ombro. O atirador então disparou 4 tiros indiscriminadamente nas paredes e no teto, e depois saiu do estúdio. A ambulância chegou 5 minutos depois, e Vela foi levado ao hospital, mas declarado morto na chegada. Vela não tinha inimigos conhecidos e não tinha nenhuma ligação com atividades criminosas. Na verdade, Vela odiava gangues de motoqueiros, que na Austrália são chamadas de bike gangs. Especificamente, ele odiava a influência delas na indústria de tatuagem. Embora Vela mantivesse distância das gangues, a polícia acredita que um integrante de uma gangue de motoqueiros o matou. Eles acreditam que ele foi morto aleatoriamente numa iniciação de gangue ou para intimidar outros negócios de tatuagem. Apesar da boa qualidade dos vídeos, a polícia não conseguiu distinguir os rostos dos 2 homens. Sabe-se que o atirador vestia um moletom cinza da G-Star Raw e luvas de lavar louça rosas. Mas, além disso, a polícia não faz ideia de quem é o atirador, e o caso atualmente está sem solução. Número 3. O assassino de vovós. O assassino atacou pela primeira vez em 8 de março de 2012 em Kazan, Rússia. Uma mulher de 82 anos foi encontrada estrangulada com o cinto do roupão em seu apartamento, onde vivia sozinha. Nos 8 meses seguintes, mais 9 idosas que moravam sozinhas foram atacadas em seus apartamentos em Kazan. Todas haviam sido estranguladas e espancadas. Apenas uma delas sobreviveu. O assassino passou o ano seguinte matando idosas por todas as vastas regiões dos Urais e divulgou. Entre março de 2011 e setembro de 2012, a polícia pode confirmar que o homem matou 19 idosas, mas ele possivelmente é responsável por mais de 30 assassinatos. Ele também atacou várias outras vítimas que sobreviveram. Todas as suas vítimas tinham entre 75 e 90 anos, e todas moravam sozinhas em um apartamento.
Seus prédios eram os primeiros da rua, e nenhuma mulher morava acima do terceiro andar. A polícia suspeita que o assassino usava um banco de dados para escolher vítimas, pois todas tinham características semelhantes e não há registro de ataques a mulheres mais jovens ou que não moravam sozinhas. As sobreviventes relataram que o homem bateu em suas portas dizendo ser eletricista, funcionário da manutenção ou da Previdência Social. Dentro do apartamento, ele estrangulava as mulheres e, se reagissem, as socava no rosto. Às vezes ele roubava dinheiro, mas nem sempre. Em um caso, ele deixou algum dinheiro à vista em cima de uma mesa. As sobreviventes também descreveram o assassino à polícia. Ele foi descrito como tendo entre 25 e 35 anos, cerca de 1,50 a 1,70 metros de altura, corpo magro e traços faciais marcantes do leste asiático. Além das descrições das sobreviventes, a polícia também tem um vídeo dele que foi capturado pelas câmeras de segurança. Em 26 de setembro de 2012, quando sua onda de assassinatos estava chegando ao fim, uma câmera registra uma senhora entrando em um prédio de apartamentos. Em seguida, corta para outra câmera localizada dentro do prédio, no topo da escada, e bem na frente da câmera está o assassino, que está lendo alguns papéis. Ele vê a mulher subindo as escadas e, de repente, desce correndo, mas acontece que ele está apenas ajudando a mulher. E então, a mulher passa pela porta no topo da escada. O jovem continua lendo seus papéis por alguns segundos e depois segue a mulher pela porta. Havia outra câmera no topo da escada e ela parece estar logo abaixo da outra câmera. Esta grava o assassino subindo as escadas cerca de 1 minuto antes da senhora idosa começar a subir. A segunda câmera grava o assassino de outro ângulo, mas infelizmente o rosto dele não está nítido. Em fevereiro de 2017, vários tabloides publicaram o vídeo, alegando que foi divulgado pela polícia em Kazan, cidade onde os assassinatos começaram. O vídeo de julho de 2016 mostra um jovem que corresponde à descrição do assassino rondando por um prédio de apartamentos. O artigo dizia que o vídeo despertou temores de que o estrangulador pudesse voltar a matar. Mas não houve relatos de mulheres idosas sendo estranguladas desde que o vídeo foi gravado. Vale lembrar que esse vídeo foi publicado só por tabloides, então pode não ter relação com os assassinatos reais e talvez seja apenas uma brincadeira. Mas nunca se sabe, e isso pode ser realmente uma filmagem do homem que estrangulou até a morte 19 mulheres. Número 2. O massacre no mar. Em agosto de 2014, um vídeo perturbador de 10 minutos e 26 segundos foi publicado no YouTube. O vídeo se chamava Fishing Vessel Fijian Crew Gen Gunshot Outside Fiji Waters. Quem enviou o vídeo disse que o achou em um celular, deixado no banco de trás de um táxi em Suva, Fiji, por um tripulante de barco de pesca. O vídeo foi gravado no convés de um barco que segue em direção a destroços.
Quando o barco se aproxima dos destroços, outros 3 grandes barcos de pesca aparecem na área, talvez circulando-os. Seguindo ordens pelo intercomunicador, os homens no barco do cinegrafista atiram em 5 pessoas na água agarradas aos destroços do navio. Infelizmente para os homens, não há onde se esconder em mar aberto e todos os 5 são abatidos um a um. Enquanto homens flutuam na água aguardando a morte, os tripulantes do barco do cinegrafista riem e comemoram ao vê-los baleados. Tira ele! Tira ele! Tira ele! Após a morte dos 5 homens na água, os do barco posam juntos e tiram selfies. Depois que o vídeo foi enviado, a polícia de Fiji, que é uma pequena ilha no Pacífico Sul, ao norte da Nova Zelândia, começou a investigar o vídeo. O problema era que, mesmo tendo os assassinatos reais em vídeo, ainda havia muitas perguntas em torno do tiroteio. Eles não sabem quando ou onde o vídeo foi gravado. O New York Times disse que o vídeo foi gravado em algum momento entre 2012 e 2013 e foi gravado em algum lugar no Oceano Índico, mas não há consenso sobre onde exatamente no oceano. Especialistas disseram que os idiomas falados no barco eram mandarim, cantonês, tailandês e vietnamita, entre outros, sugerindo que o vídeo foi gravado no Sudeste Asiático. Outra possibilidade é que, como o telefone que continha o vídeo foi encontrado a milhares de quilômetros do Sudeste Asiático, em Fiji, os assassinatos podem ter ocorrido em algum lugar próximo a Fiji, no Pacífico Sul. O segundo problema é que os 5 homens não foram dados como desaparecidos, nem tiveram seus corpos encontrados. Então, os investigadores desconhecem a identidade das vítimas. Existem 2 teorias sobre quem eram os homens e por que foram mortos. A primeira é que eles eram piratas somalis que tentaram sequestrar um navio taiwanês na costa da Somália. O sequestro falhou porque o barco dos piratas foi destruído ao ser abalroado por um navio maior. A segunda teoria é que os 5 homens eram pescadores também, possivelmente da costa da África Oriental ou da região do Golfo Árabe, e foram mortos por algo como uma disputa territorial. Apenas um barco no vídeo foi identificado, e era um atuneiro de espinhel taiwanês chamado Chun Ai 217. O barco aparecia ao fundo do vídeo, e pode não ter participado dos disparos. Questionado sobre os 5 assassinatos, o dono recusou-se a comentar. Como a polícia não sabe quem foi morto no vídeo, nem quando e onde os assassinatos aconteceram, é muito improvável que alguém seja levado à justiça pelo massacre. Número 1. Nuran Jaslin. Na noite de 20 de agosto de 2007, Nuran Jaslin, de 7 anos, foi a um mercado local no bairro de Wangsa Manju, em Kuala Lumpur, Malásia. Quando ela não voltou, seus pais, desesperados, procuraram a polícia. A polícia entrevistou testemunhas no mercado e elas disseram que viram Nuran sendo forçada a entrar em uma van branca. 11 de setembro foi o 8º aniversário de Nuran e ela ainda estava desaparecida. 28 dias depois do desaparecimento dela, uma câmera de CFTV gravou um homem em uma motocicleta Chris da Modena parando em frente a um estabelecimento nos arredores de Kuala Lumpur. Depois que o homem estaciona, ele desce da moto e tira o capacete. Ele pega o celular e fala ao telefone enquanto entra e sai do alcance da câmera.
Após cerca de 1 minuto e meio andando de um lado para o outro, em imagens aceleradas, o homem põe o capacete, pega uma bolsa de academia na moto, deixa-a na beira da estrada, sobe na moto e parte. Logo depois, alguém olhou a bolsa e fez uma descoberta horrível. Encolhido em posição fetal estava o corpo nu de uma menina. O legista determinou que a garota havia morrido cerca de 6 horas antes de ser encontrada. Ela foi torturada e agredida sexualmente antes de morrer. Ela morreu devido a uma infecção após seu reto romper, porque havia sido violentada com um pepino e uma berinjela que ainda estavam dentro do seu corpo quando ela foi encontrada. Mais tarde, os pais de Nuran foram chamados ao necrotério para ver se a garota era sua filha. Talvez os 28 dias de cativeiro tenham mudado Nuran fisicamente, ou seus pais estivessem em negação, mas disseram que a garota não era Nuran. Dias depois, um teste de DNA provou que os pais estavam errados e que a garota era, de fato, Nuran. Infelizmente, devido à qualidade do vídeo, a polícia não conseguiu identificar o homem que deixou a bolsa. A polícia acha que o homem na bicicleta é alguém que eles chamam de molestador de Kambang Baru. Antes de Nuran ser morta, o homem sequestrou 2 meninas, de 5 e 6 anos. Nos 2 sequestros, ele estava de moto e disse às meninas que procurava seu gato perdido. Ele disse às meninas que, se elas o ajudassem a procurar, ele compraria sorvete para elas. Em vez disso, ele as sequestrou. Assim como Nuran, as 2 meninas também foram abusadas sexualmente com uma berinjela. Felizmente, essas 2 meninas foram libertadas após algumas horas. O molestador de Kambang Baru nunca foi preso, e o assassinato de Nuran Jaslin é um dos crimes não resolvidos mais notórios da Malásia. Muito obrigado por assistir ao vídeo desta semana. Espero que você tenha gostado. Se gostou, por favor, deixe seu like e se inscreva no canal. E claro, obrigado a todos que já são inscritos. Se quiser, siga-nos no Facebook, Twitter e Pinterest. Os links estão na seção de informações. Mas isso é tudo por esta semana. Obrigado por assistir.